Você sabe? Sabe. Sabe? 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 Você sabe? Olá, turma do TV Semas, tudo bem com vocês? Eu sou Laurindo, professor de matemática, e estarei hoje resolvendo a questão 2 da avaliação diagnóstica SAB. Então, a questão 2, ela envolve área de figuras planas, especificamente a área do retângulo. Vamos iniciar aqui por medidas de comprimento e superfície. Sinalizações e orientações. Então, observe aqui essa imagem. Nessa imagem, nós temos uma placa de trânsito com algumas informações. Aqui, por exemplo, nós temos DENIT, aqui informa a BR-428, o estado onde está localizada essa placa, e aqui algumas distâncias para algumas cidades. Juazeiro, Bahia, 11 km, Picos, no Piauí, 322 km, Salvador, Bahia, 499 km. Então, observe aqui onde nós já encontramos uma medida de comprimento, o quilômetro. Essa placa está localizada no município de Petrolina, é bem próximo ali à Polícia Rodoviária Federal, e está a uma distância de 11 quilômetros de Juazeiro. Porque às vezes você pode estar se perguntando, mas a distância entre Juazeiro e Petrolina são 801 metros, que é justamente a ponte Presidente Dutra, que divide aí os dois estados. Então, essa placa ela está a uma distância de 11 quilômetros de Juazeiro. Aqui nós temos outra placa, agora sim ela está sob a ponte Presidente Dutra, com outras orientações. Aqui nós temos uma seta seguindo. Se você seguir essa seta, você vai para Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro. E essa seta, se você descer a rampa de acesso, você vai para o centro de Juazeiro. Então, nós temos aqui uma pergunta para vocês. Que tipo de informação as placas que aparecem na fotografia apresentam? Deixa lá nos comentários sua resposta. Em sua opinião, faria alguma diferença para o condutor se, ao fazer uma viagem longa pela primeira vez, não houvesse esses tipos de placas durante o percurso? Por quê? Então, deixa lá a sua resposta nos comentários. Grandezas. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a distância da sua casa até sua escola? Quanto tempo você gasta para chegar até ela? As medidas de comprimento e tempo, de acordo com sua resposta, são exemplos de grandezas. Mas você está se perguntando, para calcular o tempo de minha casa até a escola é bem simples, é só marcar no relógio bem tranquilo. Mas e a distância? Aí quem tem um celular, quem nunca ouviu falar no Google Maps, ou quem não tem um celular, pode ir lá no site do Google Maps e aí medir aí a sua distância. Observe, eu coloquei aqui um exemplo aleatório no meu celular, coloquei aqui o ponto de partida, o Açaí Atacadista, e o meu destino, Colégio Semas. Então aqui, ó, ele me dá a rota, ó, do Açaí até o Semas. Aqui você vai ter a distância, 3,8 quilômetros, e um tempo estimado de 9 minutos. Então, outros exemplos de grandeza são temperatura, capacidade, massa, área, velocidade. Temos aí outros exemplos também. Por exemplo, em empresas, nós temos custo de produção, quantias em dinheiro. Então, tudo isso aí são exemplos de grandezas. Outras placas de trânsito que envolvem medidas de comprimento. Assim, eu estou trabalhando as placas de trânsito porque esse conteúdo trânsito ele está nos temas transversais do currículo Bahia. Então, é interessante vocês identificar algumas placas, pesquisar sobre o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e ficar bem informado aí, certo, gente? Então, faz essa pesquisa lá. Placas de regulamentação. Aqui nós temos uma placa informando uma carga máxima, 10 toneladas, 3 metros, uma altura máxima permitida, 2 toneladas, o peso máximo permitido por eixo,
10 metros, que é o comprimento máximo permitido, 1,8 metros, que é a largura máxima permitida. E aqui nós temos placas de sinalização de obras. A 100 metros, olha aqui a imagem, estreitamento de pista à direita. A 100 metros, início de pista dividida. Pare a 100 metros, então é uma parada obrigatória à frente. Aqui eu coloquei umas imagens onde envolve matemática, né, algumas medidas de comprimento. Aqui a tonelada aqui é uma medida de capacidade, só para fazer aí a ligação aí da matemática com o Código de Trânsito Brasileiro. E aqui nós temos uma pergunta de um rapaz pensativo, viu que essa placa significa proibido estacionar. Geralmente essa placa ela está nos centros urbanos. E aí ele fica questionando, é proibido antes ou depois? Até que distância? Então tá aí só para refletir mesmo essa placa. Medidas de comprimento. Durante muito tempo, partes do corpo humano foram usadas para fazer medições. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra teria padronizado a jarda, tomando como referência as medidas do seu próprio corpo. O fato de não haver um padrão utilizado por todos ou por uma grande quantidade de países gerava certo incômodo para outros países que não pretendiam utilizar uma medida tomando como referência o rei rival. Isso fez cada nação desenvolver seus próprios padrões, o que dificultava as transações comerciais entre eles. Então, naquela época não existia uma padronização das medidas, e aí cada rei utilizava a sua padronização. E aí, como tinham países rivais, ninguém queria seguir o rei rival, e aí cada país ia fazendo aí a sua padronização. Então, as primeiras unidades de medida. Aqui nós temos o palmo, que vai aqui do polegar até o dedo midinho, o pé, temos aqui o passo, a braça, são 2 braços estendidos, a jarda, que vai da ponta do nariz até o polegar e o braço estendido. Então aqui foram as primeiras unidades de medidas usadas. Valores de algumas medidas não padronizadas, que utilizamos até hoje, né? A polegada, 2,54 centímetros, um pé, que é igual a 30,48 centímetros. Tá aqui a jarda, o valor aqui em centímetros. A milha em quilômetros. Então a milha ela é bastante utilizada nos Estados Unidos, Inglaterra. O pé é muito utilizado no sistema de aviação. Quem nunca ouviu falar? Ah, o avião está a tantos pés de altura, né? E a polegada também nós utilizamos bastante. Então vamos ver aqui. No Brasil, a polegada é usada para classificar alguns tipos de produtos, como ferramentas, tubulações, televisores, isso sim, televisores, aquelas polegadas lá, eu tenho uma TV de tantas polegadas, isso mesmo, entre outros. Porém, as unidades de medida de comprimento mais comuns são o metro, o centímetro, o quilômetro e o milímetro. Aqui nós temos o exemplo de uma chave, ó, 8 polegadas. Então, a simbologia é essa aqui, ó, de polegadas. Outro exemplo aqui, ó, 3/8 de polegada. Qual é a medida em centímetros da diagonal de um televisor de 40 polegadas? Então, aqui nós temos um televisor. Gente, a questão de polegadas, ela está relacionada justamente na diagonal da sua TV, certo? Então, a diagonal ela vai aqui desse vértice a esse outro vértice aqui. Nós vamos ver melhor quando a gente for estudar retângulos. Então, quer saber aqui quantos centímetros tem um televisor de 40 polegadas? Eu quero que vocês deixem a resposta aí nos comentários. Só uma dica, uma polegada equivale a 2,54 centímetros, certo? Aqui, Sistema Internacional de Unidades, SI. O Sistema Internacional de Unidades, abreviado pela sigla SI, é um conjunto de unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. O SI representou uma evolução do sistema métrico
quando estabelecido em 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas na França. Algumas das chamadas unidades base do SI são o metro, representado pela letra M, o quilômetro, representado por kg, e o segundo, representado pela letra S. Vamos falar aqui um pouquinho do metro. De 1889 a 1960, a definição do metro era baseada em um modelo padrão feito em uma barra metálica. Apesar de esse modelo padrão ainda ser conservado, a definição atual baseia-se na distância percorrida pela luz em uma fração muito pequena de tempo, que corresponde a 1 sobre 299.792.458 de segundo. Alguns instrumentos para medir comprimentos, temos a régua, trena, fita métrica, paquímetro, metro articulado. Então, gente, aqui são alguns instrumentos, né, que servem para medir comprimentos. Sistema métrico decimal. No quadro abaixo, todas as medidas equivalem a 1 metro. Quem não lembra dessa tabelazinha aqui, hein, gente? A gente estudou bastante já. Então, aqui nós temos a unidade fundamental, o metro, representado pela letra M. Aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Nos múltiplos, nós temos o quilômetro, representado por km, que equivale a 1000 metros. Hectômetro, representado por hm, que equivale a 100 metros. Decâmetro, representado por DAM, que equivale a 10 metros. Nos submúltiplos, nós temos o decímetro, representado por dm, que equivale a 0,1 metro. Centímetros, representado por cm, que equivale a 0,01 metros. E o milímetro, representado por mm, que equivale a 0,001 metros. E aqui nós temos uma tabela de conversões. Então, observe. Se você quer converter, por exemplo, quilômetro em hectômetro, aqui, ó, você vai percorrer uma casa para a direita. Nesse caso, você vai multiplicar por 10. Ah, mas eu quero transformar de quilômetro para decâmetro. Então, observe que você vai andar duas casas. Então, você vai multiplicar 10 vezes 10, que é 100. Então, de quilômetro para decâmetro, você vai multiplicar por 100. E assim sucessivamente. Ah, eu quero transformar de metro para milímetro. Então, observe, eu vou andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Então, você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, você vai multiplicar por 1000. E se você, por exemplo, quer transformar milímetros em centímetros, então observe que você vai voltar uma casa. Então, quando você volta, você, em vez de multiplicar, você vai dividir. Como você vai voltar aqui uma casa, você vai dividir por 10. Aqui eu quero agora transformar, por exemplo, metros em quilômetros. Então, eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou dividir por 1000. Mas também existe um processo prático que a gente vai aprender daqui a pouco, certo? Vamos aqui ver a conversão de unidades de medida de comprimento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza 423 centímetros. Quem percorreu a maior distância? Aqui não dá para afirmar exatamente porque as unidades elas estão diferentes. Aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então vamos transformar na mesma unidade de medida e que aí fica fácil você fazer uma comparação. Então vamos aqui a resolução. Observe que eu quero transformar metros em centímetros. De metros para centímetros, eu vou andar quantas casas para a direita? 2. Então, observe, 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 decímetro equivale a 10 centímetros, ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu vou multiplicar isso por 100. Aqui nós temos aqui, ó, como a gente viu anteriormente, ó, metros para centímetros. Eu vou andar duas casas para a direita.
10 vezes 10, então eu vou multiplicar por 100. Então vamos aqui ao cálculo. Então eu tenho 5,63 metros. Então, como eu vou multiplicar aqui por 100, está aqui, ó, 5,63 vezes 100. Vocês lembram que para transformar número decimal em fração, ó, quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? 2. Então, meu denominador vai ser 100. E se eu retirar essa vírgula, que número fica? 563. Então, transformando em fração, fica 563 vezes 100. Esse vezes 100, esse 100 aqui, gente, ó. Em uma multiplicação onde o numerador de uma fração e o denominador eles são iguais, então eu posso cancelar. Isso me permite fazer esse cancelamento. Então eu vou cancelar aqui, ó, 100 com 100, meu resultado vai ser 563 centímetros. Tranquilo? Então, quem percorreu a maior distância foi Vera. Por quê? 563 centímetros é maior do que 423 centímetros. Ok? Vamos ver aqui outros exemplos. Como transformar 5 metros em decâmetro? Vamos à resolução. Então, observe, de metros para decâmetro, eu vou voltar uma casa somente. Ora, se eu vou voltar, eu vou dividir. Dividir por quanto? Por 10. Então, observe aqui, ó, metro para decâmetro. Então, eu vou voltar uma casa. Então, eu vou dividir por 10. Então, observe aqui, ó, 5 metros. Eu vou dividir aqui 5 por 10. Então, fazendo essa divisão, 5 por 10, meu resultado vai ser 0,5 decâmetros. 3. Transformar 12 centímetros em metros. Então, vamos ver aqui a imagem, a resolução. Está aqui a imagem, ó. Centímetros para metros, eu vou voltar quantas casas? Ó? Uma, duas casas eu vou voltar. Então, vamos aqui à resolução. Eu vou dividir 12 por... Se eu vou voltar duas casas, eu vou dividir por quanto? Por 100. Então, ó, 12 dividido por 100. Fazendo esse cálculo, 12 dividido por 100, vou encontrar esse resultado aqui, 0,12 metros. Então, gente, vamos ver agora o processo prático. Se não quiser estar dividindo, multiplicando por 10, por 100, por 1000... então, podemos trabalhar com o processo prático, que é justamente trabalhar com a vírgula. Eu acho mais simples e utilizo, né, e passo para os meus alunos o processo prático, que é bem mais simples. Então, observe aqui. Ó. Aqui nós temos aqui a tabela para conversões. Então, observe. Eu quero transformar quilômetros para metros. Então, observe. Eu vou andar quantas casas? Uma, duas, três. Então, é só você pegar a sua vírgulazinha e andar 3 casas para a direita. Ah, mas se não tiver vírgula, aí você acrescenta 0. E para a mesma coisa se for voltando. Então, eu quero transformar milímetro em metros. Então, vou voltar quantas casas? Uma, duas, três. Então, você pega a sua vírgula e volta 3 casas para a esquerda. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, aqui, ó, vamos transformar 3 quilômetros em metros. A resolução nós temos 3 quilômetros. Então, observe, de quilômetro para metro, eu vou andar quantas casas? Uma, duas, três. Aí você vai dizer, mas professor, eu não estou vendo vírgula nenhuma. Tudo bem, eu também não estou vendo essa vírgula, mas quando não tiver vírgula, gente, ela vai estar aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Ela não vai aparecer, mas ela sempre vai estar aqui. Então, como não tem casas para a vírgula andar, e você tem que andar 3 casas, então você acrescenta 3 zeros. E a minha resposta vai ser essa, ó. Então, a vírgula estava aqui. Então, ó, 1, 2, 3. Agora ela vai estar aqui no final. Então, minha resposta vai ser 3.000 metros. Vamos ver aqui o exemplo 2. Transformar 35 centímetros em milímetros. Então, observe, centímetros está aqui, milímetros está aqui. Então, eu vou andar uma casa para a direita. Então, como eu falei, né? A vírgula está aqui no final, então eu vou andar somente um zero e minha resposta vai ser 350 milímetros. Vamos ver outro exemplo? 3. Transformar 3 centímetros em metros. Centímetros para metros, eu vou voltar quantas casas? Uma, duas. Então, a minha vírgula agora ela vai voltar. Quantas casas? 2 casas. Então, vamos ver aqui, ó, resolução.
A vírgula está aqui no finalzinho, então ela vai voltar 2 casas. Professor, e eu faço o que agora? Completa com 0. Então, ó, como é que vai ficar? Ó, 0,03. Aí, quando você fizer a sua resolução, você vem aqui e confere. Ó, a vírgula estava aqui. Então, vou voltar. Ó, 1, 2 casas. Realmente voltou 2 casas. Então, está correto a minha resolução. Vamos ver aqui a 4. Transformar 34 decímetro em quilômetros. Então, observe que decímetro está aqui para quilômetro. Olha quantas casas nós vamos voltar. 1, 2, 3, 4. Então, vamos aqui à nossa resolução. Então, observe que a vírgula está aqui. Então, vai voltar 4 casas. 1, 2. Então, você vai completar aqui com zeros. Então, como é que vai ficar? 0,0034. Vamos conferir? A vírgula estava aqui, ó. Vai voltar 1, 2, 3, 4. Então, o meu resultado vai ser esse. Vamos de mais um exemplo? Transformar 3,245 metros em centímetros. Então, a resolução. Observe, de metros para centímetros, eu vou andar quantas casas? Ó? 1, 2 para a direita. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, ó, 1, 2. Vai ficar aqui, ó, entre o 4 e o 5. E aí, ó, meu resultado, 324,5 centímetros. Então, ficou mais fácil o processo prático? Eu acho bem mais simples trabalhar com vírgula. Então, pratique aí, viu? Perímetro de um polígono. Eu acho interessante a gente ver perímetro de um polígono, porque muitos alunos confundem perímetro com área. É bastante interessante a gente ver esse conteúdo. Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas do comprimento dos seus lados. Então, quando você somar todos os lados, vai ser o perímetro e não a área. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos, qual é o perímetro do pentágono abaixo? Aqui nós temos um pentágono, que é um polígono de 5 lados, e as medidas 3 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Aqui está bem tranquilo porque a unidade de medida está tudo em centímetros. Se não estivesse, você teria que fazer a conversão. Foi o que a gente estudou anteriormente. Então vamos aqui à resolução. Vamos colocar aqui P de perímetro. Então, vamos somar aqui todos os lados. Ó. 3 centímetros mais 3 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros mais 2 centímetros. Somando aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Minha resposta, 12 centímetros. Então, achei bastante importante a gente rever esse conteúdo aqui também. Vamos ver agora medidas de superfície. Então, observe aqui essa figura, é a representação do piso de uma cozinha. Então, aqui as lajotazinhas. Então, aqui, cada lajotazinha vermelha representa uma unidade. Então, o desenho que vemos ao lado representa a superfície do piso da cozinha de Tiago. Ele quer medir essa superfície usando como unidade a superfície de uma lajota vermelha. A medida da superfície do piso da cozinha é a área dessa superfície. Quantas lajotas vermelhas cabem no piso dessa cozinha? Então, é simples. Podemos fazer aqui uma multiplicação para saber quantas lajotas nós temos aqui. Ó. Vamos contar, fazer essa contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui trata-se de um retângulo 10 por 8. Multiplicando 10 por 8, 80. Então, cabem 80 lajotas nesse piso. Então, aqui eu expliquei como cheguei ao resultado. Unidades de medida de superfície ou unidades de área. As unidades de medida de superfície ou as unidades de área no Sistema Internacional de Unidades têm como unidade padrão ou unidade fundamental o metro quadrado. Então, a simbologia é essa, m elevado a 2. Então, toda vez que eu falar quadrado, ele vai estar elevado a 2. Então, aqui nós temos a imagem, né, de
um quadrado com 1 metro de lado. Então, ó, a minha área desse quadrado vai ser 1 metro quadrado. E aqui nós também temos uma tabelazinha para o metro quadrado. É quase a mesma coisa da outra tabela que a gente viu, certo? Que nós temos a unidade padrão, agora vai ser o metro quadrado, que é 1 metro quadrado aqui, ó. Temos os múltiplos e os submúltiplos. Então, os múltiplos é o quilômetro quadrado, que é representado por km quadrado. Está aqui o valor em metros quadrados. O hectômetro quadrado. Então, essa tabela aqui, gente, a diferença é que ela está aqui elevado ao quadrado da outra. Vamos transformar algumas medidas, né, envolvendo unidades de área. A regra, vamos fazer aqui pelo o processo prático. A regra é a mesma, só que vai ter uma pequena diferença. Então, observe aqui que sempre nós temos que multiplicar aqui, em vez de multiplicar por 10, nós vamos multiplicar por 100. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro, transformar 3,5 metros quadrados em centímetros quadrados. A resolução. Observe que de metros quadrados para centímetros quadrados, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, observe, a única diferença da medida de comprimento para a superfície é que aqui eu vou andar 2 casas, mas só que eu vou pegar esse resultado e vou dobrar. Observe, como eu andei 2 casas para a direita, qual é o dobro de 2? 4. Então, é só você pegar essa vírgula e andar 4 casas para a direita. Então, ela vai andar aqui, ó, uma. Para completar as 4, faltam 3 zeros. Então, a minha resposta vai ser essa aqui, ó, 35.000 centímetros quadrados. Vamos ver outro exemplo. Transformar 378,1 dm quadrado em metros quadrados. Então, observe que dm quadrados está aqui, metros quadrados está aqui. Então, você vai voltar uma casa. Então, vamos aqui a resolução. Aqui, ó, voltando uma casa. Como eu vou voltar uma casa, como está em área, eu vou duplicar. Então, 1 vezes 2, 2. Então, em vez de voltar uma casa, eu vou voltar 2 casas. Então, observe, a vírgula está aqui, vai voltar 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 7. Então, ó, 3,781 metros quadrados. Por exemplo, se eu vou andar de metros quadrados para milímetros quadrados, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Na verdade, quando está em metros quadrados, a vírgula não vai andar 3 casas, ela vai andar 6. Por quê? Qual é o dobro de 3? 6. Então, quando estiver em metros quadrados, você conta quantas casas, certo? E aí você multiplica por 2. E aí é só andar a vírgula, ou para a direita ou para a esquerda. Ficou claro? Se não ficou, deixa aí nos comentários que aí a gente faz a gente responde aí suas perguntas. Outras unidades de área, que são as unidades agrárias. Hectare. O hectômetro quadrado, HM quadrado, é também conhecido como hectare, representado por HA. O hectare é muito usado para registrar medidas agrárias, como áreas de sítios e fazendas. E aqui nós temos o alqueire. O alqueire é também uma unidade de medida agrária. Aqui nós temos o alqueire paulista, 24.200 metros quadrados, e o alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados. Então o alqueire muda. Então, gente, o alqueire realmente ele muda de região para região. Então, pode ser que sua região tenha um valor diferente, certo? Desses aqui. Então, de região para região, o valor do alqueire, sim, ele muda. Área de retângulos. Vamos lá. Retângulos são quadriláteros, polígono de 4 lados. O retângulo é definido como uma figura geométrica plana que possui os lados opostos paralelos entre si e seus ângulos internos são todos congruentes. Então, aqui nós temos a imagem de um retângulo. Nós temos o retângulo ABCD, com 4 ângulos retos, ou seja, de 90 graus, está aqui a simbologia.
Os lados são paralelos. Observe que o lado AB é paralelo a DC, então aqui eles são congruentes, são iguais. E o lado AD e BC também eles são congruentes. Observa aqui a marcação, ó, 2 tracinhos para significar que eles são congruentes. E aqui um tracinho. E também em um retângulo nós temos 2 diagonais que liga de um vértice a outro. Então nós temos a diagonal BD e a diagonal AC. Então por que chamamos retângulos? Porque aqui ele possui, ó, ângulos retos. E aqui nós temos a base AB. E aqui nós temos a altura BC. Então, em um retângulo, nós temos base e altura. Observe que essa base é igual a essa e essa altura é igual a essa. Então, para calcular a área de qualquer região retangular, basta multiplicar a medida da base, que é o comprimento, pela medida da altura, que é a largura. Então, nós vamos chegar a essa fórmulazinha aqui, ó. A área vai ser igual a base vezes altura. Gente, agora vamos resolver a questão 2. Vamos lá. O terreno da sala de aula em que Pedro estuda apresenta as seguintes medidas. Qual é a medida da área desse terreno? Vamos ver que medidas são essas. Então, aqui nós temos o terreno, um retângulo, e aí nós temos 8 metros de comprimento por 5 metros de largura. E aqui nós temos as opções, letra A, B, C e D. Qual é a resposta correta? Vamos fazer a resolução dessa questão. Então, a resolução. Nós sabemos que a área é base vezes a altura, correto? Então, nós sabemos que a base ela tem medida 8 metros e a altura 5 metros. Então, aqui, ó, 8 vezes 5. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Então, gente, nós temos que colocar essa simbologia porque nós estamos trabalhando com área. Então, se é área, tem que ficar elevado ao quadrado. Então, a área aqui, ó, meu resultado foi 40 metros quadrados. Qual é a resposta correta? Letra A. Vamos marcar aqui a letra A. Letra A é a resposta correta. Então, gente, a aula ficou um pouco extensa, mas eu acho que foi bem proveitoso para vocês rever alguns conteúdos, foi necessário, ficou bacana. E para ficar melhor ainda, deixa seu joinha, compartilha o vídeo, faz sua inscrição no canal e aí eu estou aguardando vocês na questão 3. Um grande abraço e até a próxima.